Olá, pessoal, aqui é a professora Monalise e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de estruturas condicionais em Pascal. A estrutura condicional, como o nome já diz, né, você vai utilizar condições no programa, né? Pode ser uma, pode ser várias, e dependendo do resultado dessas condições, você vai desviar o programa, né, vai fazer com que ele execute determinados comandos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um programa que entra com a idade e verifica se a pessoa é maior ou menor de idade, tá? Então, aqui eu vou colocar a variável idade do tipo inteira, tá? No início do programa, comando exiba, write, digite a idade, read. A idade vai ficar armazenado na variável idade. E agora eu vou fazer a comparação. Então, eu vou usar o if, tá? A estrutura condicional em Pascal utiliza os comandos if, then, else. Então, if e a condição, né? Se eu tivesse mais condições, aí eu teria que utilizar operadores lógicos, and, or, not. Então, aqui eu vou utilizar o if e a condição. If idade maior igual a 18. Então, essa é a minha comparação, tá? Veja que eu coloquei entre parênteses. Esse sinal aqui nós já vimos, né? São os operadores relacionais em Pascal. Então, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. São operadores relacionais, tá? Se eu fosse colocar mais uma condição aqui, fosse combinar duas, eu colocaria o AND ou o OR, tá? Dependendo da situação, depois a gente vai ver. Também tem o NOT, que inverte o resultado da expressão, tá? Então, são operadores lógicos, certo? Nesse caso, eu não vou precisar. Então, if a idade maior igual a 18, o que vai acontecer? Então, aqui eu vou colocar o comando que vai ser executado caso o resultado dessa expressão seja verdadeiro. Então, uma expressão, o que ela vai retornar? Ou ela vai retornar verdadeiro, true, ou false, tá? Então, aqui, se for verdadeiro, eu vou exibir maior de idade. Então, vejam, se eu fizer só isso, né, eu digito lá 21, vai aparecer maior de idade. 21 é maior ou igual a 18? É. Então, se a condição é verdadeira, ele vai executar a linha que está logo abaixo, certo? E se for falso? Então, por isso que eu tenho o else. Else significa se não, tá? Então, se ele não é maior de idade, o que ele vai ser? Menor de idade, tá? Então, vejam, se a condição for verdadeira, ele vai executar logo a linha que está abaixo. Se a condição for falsa, ele vem para cá, ó, depois do else. Eu coloquei ponto e vírgula aqui, ó, para vocês verem que a hora que eu executar, o que acontece? Dá erro. Por quê? Porque antes do else, vocês nunca vão colocar ponto e vírgula, certo? Porque senão dá erro. Então, feito isso, eu vou executar. Digite a idade. Vou colocar lá 21. 21, maior de idade, certo? Vou voltar lá e vou executar de novo.
Digite a idade. Vou colocar 15. 15, menor de idade. Deu certo? Deu. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Então, o comando if, né, ele vai ter essa sintaxe aqui. If, a condição, then e os comandos. Se for um comando só, não precisa begin e end. Se forem vários, aí é necessário, tá? Às vezes eu preciso utilizar o else, na maioria das vezes. Então, if, condição, then, então a lista de comandos, else, a lista de comandos, tá? Essa é a sintaxe, uma estrutura condicional composta. O que a gente viu aqui é uma estrutura condicional simples, né? Então, se a condição for verdadeira, vai executar determinados comandos. Se for falsa, não vai executar nada. Na estrutura condicional composta, ele, se for verdadeiro, ele executa o que está logo abaixo. Se for falso, ele vem para depois do else, depois do senão, tá? Então, lembre-se, caso a estrutura só possua um único comando, o uso do begin e end é condicional, não precisa. Mas se tiver vários, tem que utilizar. Então, caso seja um if simples, sem o else, seu encerramento, é o end, né? É acompanhado de ponto e vírgula. Agora, caso seja um if composto com o else, o encerramento do if end não deverá ter ponto e vírgula. Então, o comando que vier antes do else, seja um comando para executar alguma coisa, ou seja um end, não pode estar com ponto e vírgula, porque dá erro, tá? Então é isso, pessoal. Leiam a apostila, tá? Estudem mais um pouquinho aí. Eu vou passar depois mais alguns exemplos, mas com esse exemplo aqui, eu gostaria que vocês respondessem aí o formulário que eu postei, tá? Tá bem simples, não tem nada demais. Então, dê uma olhadinha lá e respondam. Qualquer dúvida, me perguntem, tá ok?